Bom, olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu venho estar apresentando a vocês, né, o Recebe Pro. Então ele é um sistema desenvolvido em Excel para gestão de agendamentos. Então principalmente quando a gente fala da parte operacional, né, de um recebimento de uma empresa ali de fornecedores. Então qual que é o objetivo dele, né? É dar previsibilidade ao processo de recebimento através de importações de XML, aí onde vai trazer toda a informação para que a gente tenha condições de trabalhar, né? Então ele vai permitir agendar a entrega, a parte de controle de status ali, né, de situações, visualizar dados e onde ele vai ter algumas tabelas também ali que a gente vai poder tá acompanhando a visão dele, né? Então, basicamente, o Recebe Pro ele funciona como? Ao abrir ele, a gente vai ter a tela de importar XML, a tela de agendamento, a tela de campo livre, onde eu vou estar explicando um pouquinho mais ali à frente como que ele funciona. Ali a aba de dados, onde ele vai ter algumas tabelas ali que a gente vai estar podendo ter uma visualização. Quando a gente abre, ele já apresenta para a gente um dashboard, onde ele vai ter a quantidade de nota que a gente já importou, a situação de pré-entrada, a situação de agendado, a situação de recebido e a parte ali de agendamento por dia ali, onde ele vai dar uma visualização para a gente, né? Então, hoje, amanhã, enfim, os dias posteriores, quantos agendamentos a gente tem ali para que a gente consiga estar planejando a operação, né, dentro das condições que a gente tem. Então, basicamente, ele funciona como, né? Então, o processo ele dá o pontapé inicial é na importação do XML. Então, a importação do XML é basicamente clicar no botão importar XML, ir lá na pastinha, enfim, onde está salvo, né, esses arquivos. Então ele permite a gente importar tanto um arquivo quanto múltiplos. Então aqui eu vou importar 5 de uma vez. Então a partir do momento que eu dou um OK, ele já me traz a informação, ele já me dá uma pré-visualização. Então eu tenho 5 XMLs importados, aonde eu tenho a nota fiscal, claro, aqui são exemplos, né? Foi criado só para exemplificar. Então eu tenho a nota fiscal 1, 2, 3, 4 e 5. Nos dados gerais da nota ele vai me trazer a chave, vai me trazer o número da nota, a série, o emitente, né, que é o fornecedor, o destinatário, que é para quem foi emitida essa nota fiscal, a data de emissão, a transportadora, a quantidade de volume e o valor total da nota fiscal. Abaixo ele vai trazer os dados dos produtos, né? Então, para cada nota fiscal, que tem exemplificando 2 produtos, então ele vai dar essa condição, né, onde a gente sabendo quais produtos a gente tem para receber ali no futuro, então a gente já consegue ter consegue trabalhar toda a estrutura operacional, né? Então é bem bacana e bem importante essa informação. Então eu vou exemplificar aqui também, se eu tentar importar novamente esses XMLs, ele vai me dar a pré-visualização, posso gravar, então a partir desse momento eu tenho 5 XMLs gravados. Se eu vim aqui atualizar, tenho 5 XMLs, 5 notas fiscais, né? E toda nota fiscal que ela é de início, ela vem com status de pré-entrada. Então essa nota ela vai ficar salva ali, né, onde a gente vai poder estar trabalhando com os dados, então a situação dela é de pré-entrada. Se eu ir lá importar XML, tentar gravar algum XML que eu já tenho salvo, ele vai me dar pré-visualização, mas quando eu tentar gravar, processo concluído. Os 5 XMLs, né, já existem não gravados. Então, fechou. Se nesse meio tivesse algum que não tivesse gravado, ele ia gravar esse único e os demais iam ficar ali para trás por conta de duplicidade, né? Então não corre o risco de estar gravando arquivo duplicado. Então, beleza, a partir desse momento eu tenho 5 notas com status de pré-entrada. Agora eu venho para a minha tela de agendamento. Então, o que a tela de agendamento ela vai oferecer para a gente? Período de entrega. Então, a partir do momento que eu tenho datas agendadas, eu já consigo aplicar o filtro, né? Então, de início e de fim, então ele vai filtrando a minha tabela de dados gerais. Consigo filtrar pela nota fiscal, então se eu quiser aqui a nota fiscal 2, ele vai me trazer só a nota fiscal 2. Se eu quiser limpar o filtro, é só clicar no botão limpar. Emitente, eu tenho só o fornecedor teste, né? Então ele não vai aplicar filtro. Situação, eu só tenho no momento como pré-entrada. E aqui embaixo eu tenho os dados gerais, dados de agendamento, onde eu vou ter a data, o horário de agendamento, a situação e os campos livres que eu já vou estar explicando ali como que ele vai estar funcionando. Então, referente a essas 5 notas fiscais, aqui eu vou ter um campo de produtos. Então, ele vai me apresentar toda a nota fiscal que ela tiver visual aqui, que a gente estiver visualizando ela, ela vai ter os produtos. Por exemplo, se eu filtrar a nota fiscal 1 aqui no produto, ela vai me trazer só os produtos da nota fiscal 1 para que eu consiga ter essa visualização. Se eu quiser exportar, é só clicar no botãozinho de exportar, então ele vai exportar meus dados gerais, os meus produtos ali,
para que a gente consiga ter uma planilha externa ali, caso necessário, trabalhar os dados. Então, como que ele funciona a parte de agendamento? Eu posso selecionar tanto um ou múltiplas notas fiscais para agendar. Então, eu vou agendar uma como exemplo, 15 de 2 de 2026, às 9 horas da manhã. Então, a situação, se eu tentar colocar uma situação de pré-entrada e gravar, ele não vai permitir, porque a partir do momento que eu tenho uma hora e uma data, então já quer dizer que ou é agendado ou está recebido. Então, eu vou colocar o status de agendado, gravei, gravado com sucesso. Então, a partir desse momento, a minha nota número 1 tem uma data de agendamento, uma hora e a situação de agendado. Se eu vim aqui atualizar, agora eu tenho 4 pré-entrada e uma nota agendada. Então eu vou colocar aqui mais 2 notas para o dia 15. Então eu selecionei essas 2 notas aqui, 15 de 2 de 2026, às 8 horas da manhã. Então, status de agendado, gravei, beleza. A nota número 4 eu vou colocar agendado para o dia 16 de 1 de 2026, às 9 horas da manhã, status de agendado. Então, gravei. Agora, se eu vim aqui e atualizar, eu tenho 4 notas de agendamento, 3 para o dia 15 e uma para o dia 16. Então, ele já me traz o gráfico aqui embaixo, já para que eu consiga ter uma visualização e saber o que eu tenho para receber no dia ou nos dias posteriores. Então, e uma continua com o status de pré-entrada. Então, vejam que eu não tenho nada recebido ainda, né? Então, se eu vim aqui em agendamento, a nota 1, eu vim aqui no dado de agendamento, colocar como recebido e clicar em gravar. A partir desse momento, eu tenho essa nota recebida, então eu venho e atualizo. Então, eu tenho 20% das minhas notas, das 5 notas que entraram, 20% como pré-entrada, 60% agendado e 20% como recebido. Então percebam que do dia 15 eram 3 notas que tinham agendado, uma eu recebi, então a partir desse momento eu só tenho 2 no dia 15 e uma no dia 16, que me dá um total ali de 3 notas fiscais. Ah, beleza. O fornecedor não conseguiu cumprir o prazo, não temos uma nova data de agendamento, não tem problema. A gente pode vir aqui, a nota que está agendada, colocar o status novamente de pré-entrada e gravar. Então a partir desse momento, a nota fiscal não tem mais data, não tem mais hora, ela continua com o status de pré-entrada. Se eu vim aqui atualizar, agora eu tenho 2 notas como pré-entrada, 2 notas como agendada e uma recebida. Então, das 2 que eu tenho agendado, uma para o dia 16 e outra para o dia 15. Então, esse é o processo de agendamento, né? Então, ele não é complicado, ele é bem simples, né? bem dinâmico, então é fácil de entender e fácil de ter essa visualização, né? Então, o campo livre, vamos lá para o campo livre. Então, campo livre 1, 2 e 3. O porquê que eu deixei essa informação de campo livre, né? Porque muitas das vezes, cada operação, cada empresa tem a sua particularidade, né? E muitas das vezes só a informação do XML não é o necessário. Às vezes tem que adicionar alguma coisa manual ali que é para um controle interno. Então, eu vou exemplificar aqui um exemplo. O campo livre 1. Eu quero que todo usuário que faça o registro, ele vai lá e ele coloca o nome dele. Então, a gente vem aqui em configurações, né, o campo livre. Eu tenho o campo livre 1. Ao invés de campo livre 1, eu venho e escrevo usuário. E gravo. Então, fechou. A partir desse momento, se eu ir lá em agendamento, então não é mais campo livre 1, e sim usuário. Agora, se eu quiser colocar na nota 1, vamos dar um exemplo. Quiser colocar o usuário lá, vou colocar meu nome. Então, fechou, coloquei meu nome, gravei. Então, a partir desse momento, se eu ir lá na nota 1, eu tenho o usuário com o meu nome. E aí tem o campo 2 e o campo 3 ali também livre para estar trabalhando, né? Muitas vezes quer colocar o número de um processo, quer colocar o número de um pedido referente à nota fiscal, então vai ter esse campo livre ali para estar podendo trabalhar. Certo, pessoal? Então ele aceita texto, ele aceita número, então se eu vim aqui nessa nota aqui e no usuário colocar lá 1, 2, 3, só para exemplificar, salvei, ele aceitou, então ele aceita texto e ele aceita número, então fica bem dinâmico aí, né? Mas a questão da parte operacional é criar esse padrão, né? O que a gente vai colocar nesse campo? A gente vai colocar o usuário, a gente vai colocar o pedido, a gente vai colocar algum número específico, então é mais, aí já é controle interno, né? Então, mas tem essa disponibilidade para estar fazendo esse trabalho. Então, beleza, eu fui lá, fiz toda a parte. Eu acabei importando um XML que eu não queria. Não tem problema. É só vir aqui, clicar em excluir. Deseja realmente excluir, ele vai pedir 2 confirmações.
excluir sim, pronto, a partir desse momento a gente passa a ter 4 notas fiscais importadas. Então a gente excluiu aquele XML. Então se eu quiser aplicar os filtros, agora ele já funciona para entrada, agendado e recebido. Se eu quiser colocar período de data, deixa eu ver a data aqui, dia 16. Eu coloquei dia 16 de quando? Ó, dia 16 do 1 eu coloquei. 16 de 1 de 2026. Foi só para exemplificar, né? Então eu coloco aqui, ele me filtra, então só a nota que eu tenho agendado para essa data. Então 16 de 1, deixa eu só alterar aqui, vou colocar 16 de 2 de 2026 às 9 horas, só para deixar ali dentro do mês de fevereiro. Então se eu vim aqui agora, eu alterei do dia 16 de 1 para o dia 16 de 2 às 9 horas com o status de agendado. Então beleza, posso limpar aqui, atualizei. Então a partir desse momento a gente excluiu uma nota, né? Então eu tenho 4 notas, uma para entrada, 2 agendadas e uma com status de recebido. Agora aqui em dados, aqui a gente vai ter algumas informações, então a gente vai ter as situações aqui da nota fiscal, né? Então se eu quiser filtrar só agendado, só para entrada, então já não vai ter data e hora, né? E só o recebido, ele vai me trazer as informações. Aqui no canto superior direito, a gente vai ter a situação, o status ali, né? Então a quantidade de nota, a quantidade de volume e o valor para cada situação. E aqui embaixo a gente já vai ter mais aberto, né? Por fornecedor, por destinatário, por transportador, então a quantidade de volume e o valor da nota. Então são 4 notas fiscais. Aqui a gente consegue filtrar por data também, se quiser, por data, por mês. Então tem essa disponibilidade. Aqui a gente vai trazer o emitente, né? Então o fornecedor, enfim, quando tiver uma lista vai ter ali vários fornecedores, né? Então para o fornecedor teste, então eu tenho 4 notas, 100% das notas fiscais foram para ele, 12 volumes, 100% foi para ele, e o valor de 2.800, então o valor total recebido também foi para o fornecedor teste. Então a partir do momento que tiver 1, 2, 3, 4 fornecedores, ele vai estar atualizando toda essa quantidade, esse percentual. Aqui ele vai trazer um status por mês, então dentro do mês, quantas notas a gente recebeu, quantos volumes, qual foi o valor total recebido por mês. E aqui por último a gente vai ter por transportadora. Então, transportadora versus recebido, né? Então, pela quantidade de... Por quais transportadoras a gente recebeu mais nota, mais volumes e mais valores, né? Então é importante ter essa informação até para uma estratégia operacional, né? Às vezes é uma transportadora que tem muito fluxo, muito volume ali diário, então a gente já consegue estar direcionando uma doca exclusiva para ela por conta do volume. Certo, pessoal? Então esse é o sistema Recebe Pro, né? Então ele é fácil de entender, ele é dinâmico e sem dúvida ele agrega muito dentro da operação por conta desses controles, né? Então beleza, eu abri o sistema, a hora que eu abrir ele já me dá qual é a quantidade que eu tenho daquele dia, o que eu tenho para receber naquele dia, então ele já vai te dar um panorama geral ali de como vai estar iniciando ali o teu dia e para planejamentos futuros, né? O que a gente pode estar fazendo ali para estar trazendo facilidade para dentro da operação e o planejamento operacional, né? Então, como ele te dá essa visão de futuro, então tu já consegue ter um planejamento e muitas das vezes acaba com aquele negócio, né, do gargalo de fornecedor. A todo momento está chegando, todo dia é uma entrega diferente, sem um prévio aviso, então acaba engargalando ali dentro do recebimento e acaba perdendo o controle. Então, a partir do momento que a gente tem um controle de agendamento, que a gente faz a nossa agenda dentro da nossa capacidade, então ele se torna algo prático ali e que vem agregar dentro do dia a dia, né? Então ele dá esse controle aí para o recebimento, beleza, pessoal? Então